Livro de Romanos, capítulo 15, a partir do versículo 1. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos compreender o que significa glorificar a Deus e Pai. Não é simplesmente nós dizermos glória ao Pai ou repetirmos infinitamente glória a Deus. Precisamos compreender que o que glorifica a Deus é a maneira com que nós tratamos uns aos outros, ou como nós sentimos. No versículo 5 está escrito assim: Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. De onde deve brotar o nosso sentimento de uns para com os outros? Segundo Cristo Jesus. Para que, diz o versículo 6, concordemente e a uma voz, glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somente glorificamos a Deus pela maneira com que nós tratamos uns aos outros, com o sentimento que temos segundo Cristo. Vejamos, segundo Cristo Jesus, nós devemos suportar, diz o versículo 1, as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Devemos aprender que as fraquezas dos outros nos incomodam. As fraquezas dos outros nos deixam muitas vezes irritados. Mas justamente é uma grande oportunidade de não agradar a nós mesmos. Não agradar a nós mesmos é o sentimento de Cristo Jesus. E como está escrito, Cristo Jesus não agradou a si mesmo. Se nós vivermos segundo a carne e sem tomarmos a cruz, nós faremos tudo para agradar nós mesmos. E desde o momento em que nós acordamos e até quando vamos dormir, todas as coisas têm que ser de acordo conosco, de acordo com nossos sentimentos, de acordo com nossas escolhas, de acordo com aquilo que nos agrada. Isto é um imenso desafio para cada um de nós que cremos em Jesus Cristo. Só os que creem em Jesus Cristo é que podem, e diz o versículo 2, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Devemos agradar aos outros, não nós mesmos, naquilo que é bom para a edificação. Portanto, cada um deve examinar a si mesmo e ver se os pensamentos que provocam os sentimentos é segundo Cristo Jesus. É muito diferente quando nós sentimos algo pela nossa carne, sentimos por nós mesmos, sentimos que algo se moveu no nossa alma, no nosso ser interior, se algo que nos desagradou, ou nos incomodou, ou nos irritou, as fraquezas dos fracos. Veja que isto é para que possamos viver
de tal maneira que Deus seja glorificado. Não há nada que glorifique mais a Deus do que a nossa convivência em união, em concórdia, em paz uns com os outros. E a única maneira de preservar a paz e a concordância é suportar. Qual é o segredo da vida cristã? Está no versículo 1. Nós devemos suportar. E para suportar, nós devemos ser fortes. Se a igreja fosse composta somente por fracos, como deveria ser? Não haveria nada que a sustentasse. Na verdade, os fortes na igreja são aqueles que podem suportar uns aos outros. E devemos nos fortalecer onde? No Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Então nós podemos suportar uns aos outros em Cristo Jesus. E agradar os outros por causa de Cristo. Quando nós começamos a desagradar nós mesmos, não há nada que nos desagrade mais do que a fraqueza dos outros, do que a mentira dos outros, do que aquilo que os outros fingem, daquilo que os outros não são como nós pensávamos que deveria ser. Precisamos perceber que entre os que creem não há muitos fortes. Por quê? Porque vivem para agradar a si mesmos. Nós não nos fortalecemos em Cristo se agradarmos a nós mesmos. Veja o exemplo no versículo 3. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Ele não se agradou a si mesmo. Nada fez para que fosse por ele, para ele. Toda a vida de Cristo foi por causa dos outros. Ele foi morto na cruz e se entregou para que nós pudéssemos ter essa nova vida. E o Deus de paciência e de consolação nos concedesse esse novo modo de sentir. Veja que no versículo 5, a paciência e a consolação é de Deus. A vida paciente e a consolação é uma necessidade no meio em que vivemos. Vivemos num mundo impaciente. Vivemos num mundo sem consolo, de pessoas ansiosas, desesperadas, sem tranquilidade, sem paz. E nós que cremos, precisamos expressar a paciência e a consolação do nosso Deus. Isso só é possível pelo sentimento segundo Cristo. Veja que no versículo 7 está escrito assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. A glória de Deus, novamente, é citada. E Deus é glorificado quando nós acolhemos uns aos outros. E o que é acolher alguém? É quando nós interiormente recebemos as pessoas. Em nossas casas, fisicamente, podemos receber todos. Até mesmo as tratamos bem. Mas interiormente, nós as detestamos. Nós temos vontade que elas fossem embora depressa. Na verdade, nós não as acolhemos. Não as acolhemos porque elas nos desagradam. Porque elas exibem fraquezas que nós não toleramos. E somos intolerantes com elas. Portanto, a maneira é assim que está escrito no versículo 8. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. O que está escrito é que Jesus nos circuncidou. Ele cortou em nós tudo que era para agradar a nós mesmos, a vida egoísta. Esta é a circuncisão de Cristo. É aquele pensamento de eu e mais eu. Eu não gosto, eu não quero, eu não tolero. Esta é a vida do ego.
E quanto mais nós vivermos por meio de nós mesmos, mais infelizes nós seremos. Quanto mais nós tomarmos a cruz e negarmos a nós mesmos e agradarmos os outros, mais tranquilos e felizes nós seremos. Este é o segredo da vida cristã. Veja, está no versículo 5. O Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Segundo Cristo Jesus, nós seremos uma nova criatura. Seremos capazes de suportar tudo. Suportar as falhas uns dos outros. Suportar os erros uns dos outros. E pela graça de Deus, vivermos alegres, vivemos felizes, mesmo no meio dos fracos, mesmo no meio daqueles que não nos agradam. Mas nós, para agradarmos e glorificarmos a Deus, temos um sentimento segundo Cristo. Veja que esta é a obra de Deus, é a circuncisão, é a cruz, é a nossa carne esmagada. É o nosso eu esmagado, pois em nosso eu queremos viver de maneira sempre que agradamos a nós mesmos. E quanto mais nós agradamos a nós mesmos, mais azedo nós ficamos, mais amargos nós ficamos, porque mais somos incomodados. E qualquer coisa passa a nos incomodar, porque vivemos uma vida egoísta e só para nós mesmos. Quanto mais nós servirmos uns aos outros, quanto mais nós agradarmos aos outros, quanto mais nós suportarmos aos outros, mais felizes, mais leves, mais consolados, mais pacientes. E o Deus de paciência e de consolação será conosco. Esta é a riqueza da vida do céu. E isto é uma vida que se torna um paraíso. O que é o paraíso? É a presença de Deus. É a presença do Espírito Santo. E o paraíso de Deus nos veio por Jesus Cristo. Então, nós nos tornamos uma pessoa em paz, tranquilos, de alma sossegada, com poder, com capacidade, com força, para suportar uns aos outros em amor. Amém.